Hoje, 22 de agosto de 2022, estamos iniciando a série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado da Bahia. Uma oportunidade de você ficar ciente sobre aquelas dúvidas que você tem sobre a administração estadual. E essas são as regras da nossa entrevista. Participarão da entrevista candidatos de partidos com ao menos 5 representantes no Congresso Nacional. A ordem de participação foi definida através da disponibilidade da agenda dos candidatos ao governo do estado. Portanto, hoje, 22/8, ACM Neto, no dia 29/8, João Roma, no dia 30/8, Jerônimo Rodrigues e no dia 31/8, Kleber Rosa. Cada candidato vai responder a 3 perguntas sorteadas aqui no estúdio, ao vivo, previamente elaboradas pela nossa produção. Iremos abordar temas como segurança, saúde, moradia, educação, emprego, agronegócio, relação com o governo federal e turismo. Na urna, teremos 2 perguntas sobre cada tema. Os candidatos terão o mesmo tempo de resposta. Cada pergunta, o candidato terá 2 minutos para responder, contados no cronômetro. Ao final, terá mais 1 minuto e meio para as considerações finais. E o nosso primeiro entrevistado de hoje é ACM Neto. Antônio Carlos Peixoto de Magalhães Neto tem 43 anos, casado, pai de 2 filhas e natural de Salvador. Formado em Direito, o candidato é filiado ao Partido União Brasil. Como político, foi deputado federal por 2 mandatos e meio e deixou a função para assumir em 2012 a Prefeitura de Salvador, onde ficou por 8 anos. Essa é a primeira vez que ACM Neto disputa o cargo de governador do estado da Bahia. Em primeiro lugar, muito boa noite, candidato. Seja bem-vindo ao Aratu Notícias. A gente vai começar a fazer a primeira pergunta para o senhor, tirado daqui da urna. Vamos lá. A pergunta é turismo, está aqui. Primeira pergunta. Candidato, qual o posicionamento do senhor em relação à ponte Salvador-Itaparica? E como o senhor pretende alavancar o turismo nesta região? O senhor vai ter 2 minutos para responder. O cronômetro já está na tela a partir de agora. Boa noite, Vinícius. Boa noite a todos os amigos telespectadores da TV Aratu. Uma alegria poder participar desse encontro e responder as perguntas que vocês estão formulando. E vocês começam com uma pergunta muito interessante, que é o tema da ponte Salvador-Itaparica. Vejam vocês, amigos telespectadores, aqueles que nos governam há 16 anos prometeram entregar a ponte Salvador-Itaparica em 2013. E até hoje a gente só viu a ponte no outdoor, na propaganda, nas promessas, no discurso destes que nos governam há 16 anos. Comigo a coisa é diferente. Eu prometo pouco e faço muito. Vocês não me viram jamais aqui em Salvador, durante 8 anos como prefeito, prometer coisas que eram impossíveis, que não iam acontecer. Então, caso eu seja eleito governador do estado da Bahia, eu pretendo, já no dia 1º de janeiro, constituir um grupo de trabalho que vai estudar, que vai examinar a viabilidade econômica desse projeto da ponte Salvador-Itaparica. A ideia é importante, sem dúvida, importante para Salvador, para as ilhas, para o Recôncavo, para o Baixo Sul. Agora, tem que ser viável, não pode ser apenas na promessa e na enganação. Então, nós vamos examinar com todo cuidado a viabilidade econômica. E, se for possível, é claro, nós vamos fazer, porque é um projeto estruturante muito importante, não apenas para o turismo, mas para a economia da Bahia. Em relação ao turismo, eu não posso deixar de pontuar que nos últimos anos o governo do estado esqueceu o turismo da Bahia. Deixou de fazer política voltada para o turismo. E com isso, nós perdemos importância como destino do Brasil. Caso eu seja eleito governador, o turismo vai ser um importante elemento de indução da economia e de geração de emprego e renda para o nosso estado. O senhor ainda tem 8 segundos. É isso, Vinícius. Na verdade, nós temos uma política organizada, estruturada e apresentada no nosso plano de governo, que eu convido você a conhecer. Ok, candidato, a pergunta vai ser descartada e agora quem participa da nossa entrevista é Jean Mendes, repórter do portal Aratu On, que vai fazer a pergunta agora ao vivo para o senhor, também aqui tirado da urna. Boa noite, Vinícius. Boa noite, candidato. Boa noite a todos que estão em casa. Boa noite, Jean. Vou tirar aqui a segunda pergunta, lembrando que elas já foram feitas pela produção da TV Aratu e é sobre agronegócio.
A pergunta está aqui sobre o agronegócio. Candidato, uma boa parte do nosso estado é castigado por um clima semiárido, dominante na Caatinga e no Sertão. Qual a política do seu governo para a irrigação dessas regiões, com o objetivo de alavancar o agronegócio e combater a seca? Jean, muito boa pergunta. Primeiro, investir em aumentar a segurança hídrica do interior da Bahia, sobretudo do semiárido, coisa que não aconteceu nos últimos 16 anos. Infelizmente, não houve, nesse período de 16 anos do PT, uma obra relevante que eles tenham começado e concluído no semiárido em relação, por exemplo, a barragens. Isso não aconteceu. Falam muito de agricultura familiar, de apoio ao pequeno produtor, mas trabalho que é bom, não tem. Tem propaganda de sobra, trabalho é diferente. Caso eu tenha a oportunidade de ser governador, nós vamos chegar junto da agricultura familiar, do pequeno produtor, porque muitas cidades dependem disso. Não tem outra atividade econômica que não seja a agricultura. Então, de um lado, levar água para a produção, apoio técnico para o produtor, acesso a linhas de financiamento, que é fundamental. Também nós vamos ajudar a ter máquinas e implementos para associações que vão dar suporte a esses produtores. Vamos estimular o agronegócio, porque muitas regiões da Bahia têm até a produção primária, mas não tem a indústria ao lado dessa produção primária. Vai ser fundamental verticalizar a cadeia econômica para assegurar a chegada da agroindústria que vai levar com ela emprego para muitos municípios da Bahia. Nós vamos ter um plano de desenvolvimento para cada região do nosso estado, prevendo quais são as metas econômicas a partir da vocação de cada região e como nós vamos investir os recursos públicos para que cada uma dessas regiões possa crescer, possa se dinamizar, possa ser uma região com geração de emprego e oportunidade para as pessoas que vivem no interior, principalmente para quem vive no campo, no estado da Bahia. Ok, candidato. Vamos para mais uma pergunta agora, aqui pré-estabelecida pela nossa produção. O tema é relação com o governo federal. Candidato, como o senhor deve construir a relação com o governo federal caso o próximo presidente da República seja alguém que não lhe apoie politicamente? Um momentinho, vamos, cronômetro na tela, o senhor tem 2 minutos a partir de agora. Obrigado, Fabrício. Mais uma vez, essa é uma pergunta importantíssima. Afinal de contas, muitos me perguntam, na Bahia toda, Neto, como vai ser a sua relação com o governo federal? Como é que você vai tratar com o próximo presidente da República? E muito mais do que discurso, do que palavras, do que promessas, eu tenho o meu próprio exemplo, o que eu fiz como prefeito de Salvador durante 8 anos. Governei a nossa capital com 3 presidentes da República totalmente diferentes. Primeiro foi Dilma, depois Temer e, por último, Bolsonaro. E Salvador nunca teve nenhum prejuízo, porque os 3 não eram do mesmo partido que o meu. Ao contrário, a cidade avançou, passou por transformações. Por quê? Eu sempre tive experiência e espírito público. Quando acaba a eleição, a gente tem que esquecer a disputa. Quando acaba a eleição, a gente tem que construir pontes. A gente tem que agir pensando nas pessoas. Foi assim que eu fiz durante a pandemia com o governo do estado da Bahia. Eu construí uma parceria com o governador, mesmo ele sendo o adversário político meu. E todos os baianos acompanharam, e o resultado disso foi que nós salvamos a vida de milhares de pessoas em todo o nosso estado. Então está aí o meu exemplo. Se eu tiver a oportunidade de ser governador da Bahia, eu vou governar o nosso estado com qualquer presidente que o Brasil venha a escolher em outubro desse ano. Vou buscar o governo federal e o governo federal vai nos respeitar, porque vai saber que na Bahia tem um governador sério, competente, dedicado, que não faz politicagem, que deixa de lado as diferenças quando o interesse do cidadão está em jogo, quando o interesse da população está em jogo. Eu já fiz como prefeito e pretendo fazer como governador.
Ok, candidato. Agora, como combinado pelas regras, o senhor tem 1 minuto e meio para as considerações finais, para poder dizer ao público por que o senhor merece ser o próximo governador do estado da Bahia. O senhor tem 1 minuto e meio a partir de agora. Eu gostaria de agradecer primeiro, novamente, a todos vocês, a oportunidade, né? Vocês que estão nos acompanhando em casa, muito obrigado por estarem assistindo a essa entrevista, e aos baianos que têm me recebido em cada município, sempre com muito carinho e com gestos de confiança. Eu quero agradecer a vocês por estarem acreditando nessa nossa caminhada. Eu me preparei a vida inteira para esse momento. Eu tenho mais de 20 anos de vida pública. Eu sempre sonhei com o momento em que eu teria a oportunidade de ser candidato a governador da Bahia. E por que é que eu quero ser governador? Não apenas porque me acho preparado, mas porque tenho vontade e porque sei que posso liderar esse estado, posso transformar o futuro da Bahia, posso devolver a esperança aos baianos, posso fazer o melhor governo do Brasil, um governo que vai colocar bandido na cadeia e devolver a paz ao cidadão de bem. Um governo que vai atrair investimentos e tirar a Bahia de campeã nacional do desemprego. Um governo que vai construir hospitais e vai acabar com essa espera terrível na fila da regulação na saúde. Um governo que vai tirar a Bahia da vergonhosa e lamentável posição de pior educação pública do Brasil e vai projetar o nosso estado para o futuro, dando oportunidade para os jovens e tendo um governo que chegue junto e atenda às expectativas dos baianos, fazendo a Bahia novamente brilhar. Ok, candidato, muito obrigado pela participação aqui no Aratu Notícias. Agradecimento também a Jean Mendes, do Aratuon. E lembrando que logo depois aqui da entrevista, o candidato Assemineto vai dar uma entrevista também exclusiva ao Aratuon, com mais perguntas aí para esclarecimento do eleitor. G Santos News.